Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Beleza, pessoal, então vamos lá. Ó, na aula passada, eu não sei exatamente a opinião de vocês, mas a aula passada que eu já acho uma aula muito legal, né? Que foi aquela aula de introdução, de você ver o que que é controle, o que que é automação, tal, onde a gente vai mexer. Aquela aula é uma aula que eu gosto de dar no começo dessa disciplina aqui, justamente porque mecatrônica é o nome do curso de engenharia de controle de automação, né? Então a gente precisa saber o que exatamente a gente vai ver nessa disciplina. E aí eu já dei uma visão geral para vocês na última aula. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar no primeiro dos tópicos lá que eu queria entrar com vocês, que é a pneumática, né? Lógico que isso aqui é importante não só para a mecatrônica, mas eventualmente se você for mexer com alguma planta que tem um circuito pneumático, você vai precisar conhecer não só os elementos, mas a terminologia, um pouco do projeto e da seleção de cada elemento. E vocês vão ver que é bem tranquilo, não é nada difícil, assim, absurdo, mas tem algumas técnicas para a gente mexer. Então hoje a gente vai ver um pouquinho dos elementos pneumáticos e depois a gente vai ver um pouquinho de projeto, principalmente projeto é a palavra errada, dimensionamento de atuadores, né? Então, dimensionamento do diâmetro do êmbolo, dimensionamento da haste, como que a gente faz, quais são as regrinhas. Vocês vão ver que é quase que intuitivo, né? Precisa ter uns fatorzinhos a mais para considerar lá, mas é bem tranquilo mesmo. Então, vamos lá, ó. Sobre a pneumática. A pneumática, ela é a ciência, então, que estuda gases em fluxo, né? E quando a gente fala em gases, a gente está falando em fluxo compressível, né? Então a gente está falando de compressão e de expansão. Se você for lá na mecânica dos fluidos, no fenômeno de transporte lá, eles vão vai ter uma definição lá para fluxo, né? Então eles vão falar que o fluxo incompressível ele é incompressível, ele pode ser pensado como um fluxo incompressível quando a velocidade do fluxo pela tubulação for menor do que a velocidade de propagação do som nesse meio, né? Então eles até têm um número que é o número de Mach, né? Então se você dividir a velocidade, por exemplo, do fluxo pela velocidade do som no ar, você vai ter o número de Mach, né? Então Mach menor do que 1 significa que a velocidade do seu fluxo é menor do que a velocidade do som, que o som se propagaria naquele meio. Então você pode pensar naquele fluxo como incompressível. Isso é muito bom, essa hipótese do fluxo incompressível, ela é muito boa para quando você está projetando uma tubulação, para quando você vai olhar para o fluxo, né? Aqui a gente tem outras questões diferentes de apenas fluxo. Lógico que você tem o fluxo do gás, né? No caso do ar, o fluxo do ar na tubulação. E para esse fluxo, ok, a gente até pode considerar o fluxo incompressível, porque a velocidade de propagação do som no ar é mais ou menos 340 metros por segundo e o ar não vai se propagar nessa velocidade dentro da tubulação. Porém, a gente tem que pensar que quando esse ar chega no êmbolo, ele não está mais em fluxo, né? Ele está em um regime mais próximo do regime estático. E por isso, como se diz, a hipótese de compressibilidade ela é definida de uma maneira toda diferente. E todos nós sabemos que o ar, por mais que ele esteja comprimido, ele é muito compressível, né? Então, você consegue provocar uma alteração do volume específico desse gás, causando uma alteração na pressão dele, né? Então, é muito fácil de fazer. Se você imaginar, por exemplo, água no estado líquido,
A água no estado líquido, ela é quase incompressível, né? Ela é muito difícil de comprimir, porque se você provocar uma variação de pressão nela, ela vai ter uma variação de volume muito pequena, comparada com o ar, no regime estático. Então, por mais que durante o fluxo a gente possa até pensar que o fluxo de ar é incompressível, mas quando ele chega lá na câmara, quando ele chega lá no êmbolo, esse ar é compressível, tá? E aí a gente vai ter que pensar nesse sistema com um pouco mais de cuidado. Aí a gente tem dois campos aqui. A gente tem a eletropneumática, que estuda sistemas pneumáticos atuados por energia elétrica. O que é essa atuação? Basicamente, abertura e fechamento de válvulas, né? Então, você tem sistemas atuados por energia elétrica, e é bastante simples fazer isso, porque você tem um eletroímã. Com o eletroímã, você consegue deslocar o miolo de uma válvula, e deslocando o miolo você provoca alteração da passagem de fluxo entre as vias da válvula. A gente vai ver tudo isso em detalhes, e você atua nessa válvula, né? Então essa válvula, né, por exemplo, ela pode mudar a direção na qual no seu atuador pneumático está viajando. E depois, só a título de curiosidade, esse termo aqui, que eu não vi ele sendo usado em nenhum outro lugar que não seja livro de pneumática, que é o termo pneutrônica, né? Que ele engloba sistemas eletropneumáticos controlados por componentes eletrônicos, como CLPs, PICs e etc. Né? Então você tem lá não só um sistema eletropneumático com a sua lógica, com relés e tudo mais, mas você tem um controlador central ali, que seria uma CLP, por exemplo, e aí você teria um sistema pneutrônico. Ô, Eu só... Vinícius, Pode falar. o que é um pique? O PIC, ele é um processador. Como é que. Deixa eu. Como é que era o significado disso, cara? É, o PIC, vamos dizer assim. O PIC, ele é um microprocessador que. Ele é como se fosse um Arduino, cara. Mais ou menos, né? Não a plaquinha do Arduino, só o processador mesmo, né? E você consegue, eu esqueci o nome disso daí, cara, é microcontrolador. Ele é um microcontrolador. Então você consegue programar ele, e se você colocar ele num sistema que tenha uma eletrônica própria, que atue em relés, por exemplo, você consegue fazer como se ele funcionasse como se fosse uma CLP, né? Então ele é um microprocessadorzinho. Mas ele é menor, e ele só engloba o processador. Ele não tem toda a parte de eletrônica de alta tensão, ou de tensão um pouco mais alta, assim, por assim dizer, que teria no CLP. Então o CLP, ele tem um processador dentro que não é um PIC, ele é um processador mais parrudo. E aí ela já tem, o CLP, ele tem atuação em relés, ele tem módulo de comunicação, ele é um pouco mais robusto, por assim dizer. Isso, o PIC é programável, sim, como um Arduino. É que essa tecnologia do PIC, ela era muito famosa quando eu fiz faculdade. Hoje, depois do Arduino, ninguém mais quer saber de PIC, mas você tinha alguns processadores que eram da ARM, por exemplo. Nem tem mais AVL, AVR. Aqui, ó. Você tem os. São microcontroladores, né? Aqui, ó. E aí você tem. Quer ver? Deixa eu ver se tem uma fotinha do bandido aqui. Será que isso aqui é catálogo? Vou pegar o primeiro aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Isso é um PIC. Ele é só o processadorzinho mesmo, né? Ele não tem nada que não seja. Se você pegar o Arduino, por exemplo, ó. Vamos pegar a plaquinha do Arduino Uno aqui, ó. Mercado Livre é bom, hein? Mas aí o que você tem aqui, ó? Aqui, esse quadradinho aqui no meio, ele é o microprocessador em si. E aí você tem toda uma eletrônica aqui em volta. Eu podia ter pego uma. Podia ter ido no imagens, né, cara? Eu também, às vezes,
problema mental aqui. Aqui, ó, por exemplo, vamos pegar essa daqui, ó. Essa daqui é a plaquinha do Arduino, né? Então você tem o socket aqui, onde você vai colocar o processador. Vamos abrir isso aqui em uma nova aqui. Aqui você tem o socket, onde você tem o processador, e esse cara aqui é o processador. Esse cara aqui seria o PIC. Né? Então toda a eletrônica que você tem aqui em volta, aí você tem portas, tal, você tem saída PWM, tá vendo? As portas numeradas aqui que você consegue programar para você pegar, né? A placa faz a eletrônica para você pegar aqui do microcontrolador, saídas aqui, fonte, sei lá, tem um monte de coisinha aqui. E coisas que você pode plugar aqui também. Mas basicamente o PIC seria só isso aqui. Então, só essa parte aqui, só o controlador mesmo. Beleza? Às vezes, quando a aplicação era mais rudimentar, a gente tinha que pegar o PIC, aí você fazia o projeto da placa, aí você colocava o PIC, fazia a programação do PIC também. Então, aquele PIC, aquela programação casava com aquela placa. Se você fizesse uma placa diferente, você ia ter que mudar a programação. Agora, com esses kits aqui, ficou bem melhor. Mas eu realmente não lembro qual era o que significava PIC. Vou dar uma pesquisada, depois eu trago pra vocês. Olha o Iberê aqui. Mas Iberê... Vamos lá. Beleza? Deu pra sanar a dúvida aí? Deu sim, valeu, Vinícius. Deu? Imagina. Vamos lá. Então você vai basicamente usar um desses caras aqui para controlar um sistema pneumático, por isso chama pneutrônica aqui. Seguindo aqui, ó, alguns princípios básicos agora. Primeiro deles é a pressão, acho que todo mundo entende o que é uma pressão, a gente vai falar aqui de pressão de ar. E pressão de ar é legal você conhecer algumas unidades, não dá para saber todas de cabeça, mas sempre tem um Google aí da vida para você converter essa pressão. Mas algumas delas é legal a gente saber de cabeça, outras não dá para saber conversão de cabeça, você tem que gastar muita memória para isso. Mas as primeiras, por exemplo, essa daqui é essencial, né? O Pascal, ele é 1 Newton por metro quadrado. Você tem o bar, que é 10 a quinta Pascal. Então o bar é só um Pascal condensado aqui, 100 mil vezes aqui. Um ATM, que é muito próximo de um bar, que é 101.325 Pascal. Aqui 10 a quinta é 100 mil, então um ATM é muito próximo de um bar. Depois você tem o PSI, que é a famosa Libra, né? Esse PSI vem de Pound per Square Inch, né? Libra força por polegada quadrada. E essa Libra aqui, ela vale, se você converter uma Libra para Pascal, ela vale 6.894,7573 Pascal, mais ou menos, está arredondado aqui. Eu estou falando essas coisas todas porque a gente eventualmente encontra essas unidades aqui e você precisa meio que ter pelo menos uma ideia da ordem de grandeza delas, né? Então, tem o quilograma-força por milímetro quadrado. Se usa quilograma-força por milímetro quadrado, por exemplo, quando a sua unidade de pressão é muito baixa, né? Quando você tem uma pressão muito baixinha, né? Um sistema que eventualmente você precisa trabalhar em baixa pressão, então você usa quilograma-força por milímetro quadrado, porque dá um número maior, né? Repara que são quase 10 milhões de pascais aqui, né? Então, como o bar é 10 a quinta Pascal, aí aqui você tem 10 elevado a 6, 10 elevado a sexta, quase 10 a sétima aqui, então você teria algo na ordem de 1/100º de bar aqui, né? 1 quilograma por milímetro quadrado seria 0,01 bar, pressão bem baixinha mesmo. Tem o quilograma força por centímetro quadrado também, que você vai encontrar principalmente o pessoal de chão de fábrica vai chamar isso daqui de quilo por centímetro, que é o quilograma força por centímetro quadrado. Ou basicamente, às vezes eles chamam de quilo, só quilo. Quanto tem de pressão? Tantos quilos. Por que é essa unidade aqui? Porque repara que ele é quase 10 a quinta Pascal, então ele é quase um bar, né? Então se você... normalmente a pessoa lê a pressão em bar e por causa da proximidade, tem muita gente que aprende que um bar é 1 kg de pressão, né? Mas não é. Um bar ele é aproximadamente 1 kg força por centímetro quadrado, mas tem uma diferençazinha, né? Então se você for
mexer com um sistema hidráulico, por exemplo, que tem 300 bar, 500 bar de pressão, aí você tem que tomar um cuidado com essa conversão aqui. Mas para o sistema pneumático, meio que ok. Depois você tem o milímetro de mercúrio, que também é uma unidade de pressão bem baixinha. Se você ver, são 133 pascais. Aqui o pascal é bem pouquinho mesmo, mas o milímetro de mercúrio também não é muita coisa. E o milímetro de mercúrio ele também é chamado de Torricelli, né? Então, se você ver essa unidade de pressão TORR aqui, é Torricelli, que é a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa que um milímetro de mercúrio. E depois você tem o MCA, que é um metro de coluna d'água, né? Então você tem aquela pressão hidrostática da água, que é o ρGH, e se você pegar um metro de coluna d'água, né, e multiplicar pela densidade e pela aceleração da gravidade, você vai obter este número aqui, que é de 9.80665, mais ou menos, ou 9.806,65 Pascal. Né? Esse 9.806 aqui vem da aceleração da gravidade, tá? Só multiplicado por fatores aqui. Então você tem o MCA também. Então é importante, né? Se você estiver trabalhando com hidráulica, por exemplo, você vai encontrar muito pressão em MCA. Se você tiver em chão de fábrica, muito quilo ou bar. E dependendo do ambiente, você encontra libra. Pascal é difícil. Pascal, normalmente você encontra ou quilopascal ou megapascal. Nunca Pascal sozinho é muito pequenininho, né? Mas tem essas coisas. E aí, para quem não se lembra, para quem gosta de uma definição um pouco melhor, a pressão ela sempre compõe esforços perpendiculares à área de atuação. Então, se você tem uma superfície e essa superfície está sob pressão, essa pressão, se for uma pressão que a gente chama de hidrostática, pelo menos, que é a pressão que a água, o ar ou qualquer fluido pressurizado realizaria sobre aquela superfície, essa força de pressão é sempre perpendicular à área da superfície, tá? Se você entrar com atrito, aí essa pressão não é mais perpendicular, aí você tem uma tensão cisalhante lateral e uma pressão perpendicular, mas aí já não é mais alvo dessa matéria aqui. Então a gente vai trabalhar com pressões que são sempre perpendiculares à área de atuação. Beleza. E aí tem alguns exemplos de sistemas pressurizados aqui. São exemplos bem simples, né? Mas só para a gente lembrar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma câmara. Essa câmara tem um fluido e esse fluido ele está sendo pressurizado por um êmbolo. Em cima desse êmbolo eu tenho uma massa e essa massa está sob a ação da gravidade. Então, a pressão dentro dessa câmara aqui será a força que eu estou exercendo sobre o êmbolo dividido pela área da seção transversal aqui do êmbolo, né? Então, pressão é força sobre área, essa fórmula é bem conhecida. E no caso aqui eu tenho a força-peso só, né? Então é massa que multiplica a aceleração da gravidade dividido pela área da seção transversal. Bem tranquilo. Se eu tiver um tanque e esse tanque contiver um fluido que tem uma densidade ρ, aí eu tenho um gradiente de pressão aqui, né? E esse gradiente de pressão aqui, ele vai te dar, lógico, um valor de pressão que varia com a profundidade onde você está medindo. Então, se eu tenho uma altura ΔH aqui, o fluido tem uma densidade ρ e eu estou num planeta sujeito à aceleração da gravidade g, então eu tenho que a pressão é igual a pressão medida aqui nesse nível aqui de baixo é igual à densidade que multiplica a gravidade que multiplica a altura que a gente chama de coluna d'água, que é a altura de nível, tanto faz, né? A altura de coluna d'água, evidentemente, se for água, ou altura de coluna de líquido, né? Essa pressão aqui a gente chama de pressão hidrostática, o famoso ρGH. E depois a gente pode ter uma pressão que não é gerada pela gravidade, né? Então você tem um sistema horizontal aqui, esse sistema está aplicando uma força F aqui nesse êmbolo, eu tenho uma área de seção transversal aqui e eu vou ter uma pressão aqui, né? Então essa pressão dentro desse êmbolo ela vai ser a força dividida pela área da seção transversal, igual nesse primeiro caso, só que a força não é gerada pela aceleração da gravidade, ela é gerada por sei lá o que, né? Então a gente tem aí de novo, a pressão é força sobre área. Beleza. Aqui bem simplesinho mesmo. Ô, Vinícius, Pode falar. o que você falou mesmo que era o Rô? Que eu falei, desculpa.
Que era o Ah, Rho. o ρ é a densidade do fluido, Ah, beleza. beleza? Isso aqui é muito bom para sistemas que contêm fluido líquido, por exemplo, mas se for um sistema de gás, o gás ele se comporta um pouco diferente, tem muita corrente de convecção e a densidade dele é muito baixa, então isso aqui não é muito legal assim para gás. Se você pegar, por exemplo, a atmosfera, você percebe um gradiente de pressão se você estiver em cima da serra e descer para a praia, que é esse tal desse ρGH aqui. Mas se você estudar a atmosfera a fundo, você vai ver que tem zonas de pressão, ela é dinâmica. Então, só isso aqui não descreve bem uma atmosfera. Mas um tanque de fluido descreve bem legal. Beleza. Então vamos lá. A pneumática, que é o que a gente está estudando aqui, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens que devem ser listadas. Então vamos lá. As vantagens da pneumática primeiro. Primeiro que o ar é um recurso ilimitado, então o ar ele está disponível, né? Você pode simplesmente captar o ar da atmosfera e utilizar. Você não precisa ir lá captar, por exemplo, como se fosse água, que você precisa furar um poço para pegar lá, nada. Tem lá o ar para você utilizar e como ele é um recurso ilimitado, você pode simplesmente soltar ele na atmosfera de volta quando você terminar de usar. Justamente por isso você não tem linhas de retorno, né? O que é uma linha de retorno? Quando você tem um sistema hidráulico, por exemplo, você precisa injetar óleo no atuador, né? O óleo fluido hidráulico lá, né? Então você injeta o óleo no atuador, o atuador vai esticar lá, bonitão e tal. E quando você for retrair esse atuador, na verdade você tem que injetar óleo na outra câmara, que seria a câmara da frente, depois vocês vão entender isso um pouquinho melhor. E aí o óleo que você tinha injetado antes na câmara de trás, ele vai sair, né? Porque o êmbolo está voltando. Quando ele sai, você precisa ter uma linha de retorno para que esse óleo volte para um reservatório de óleo do sistema. Porque você não pode simplesmente sair jogando óleo pelo chão de fábrica ou pelo mundo, né? Porque o óleo é bastante poluente. Na pneumática você não precisa de linha de retorno, diferente da hidráulica, onde você precisa. Então, se você quiser, você pode simplesmente soltar esse ar na atmosfera e não tem tanto problema. Esse ar, normalmente, ele tem um pouquinho de lubrificante que se usa nas linhas pneumáticas, mas não tem tanto problema. O compressor aqui ele trabalha intermitente. Até eu quero mostrar aqui para vocês um compressor de ar. Compressor de ar. Como que ele funciona? Vamos pegar aqui, ó. Qualquer um. Compressor de ar. Aqui, ó. Vamos abrir aqui. E uma nova aqui. Eu gosto de fazer assim. Beleza, aqui está o compressor de ar. Por que ele tem essa cara aqui? Ó? Aqui ele tem um motor elétrico. Né? Esse motor elétrico ele vai tocar esse sisteminha aqui, que é o compressor de fato de ar. Então, esse sisteminha aqui é um sistema, normalmente aqui tem 2 cilindros, né? E esses cilindros vão compactar o ar, eles vão comprimir o ar. E aí eu tenho uma válvula que permite a passagem só do ar pressurizado para esse tanque aqui, ó. Tá? Então, esse tanque aqui, ó, ele é um tanque que está escrito de 100 litros, ele aguenta 100 libras, 140 libras de pressão, né? Tá vendo? 140 lbf por polegada ao quadrado, 140 libra-força por polegada quadrada. Podia só ter escrito PSI aqui, né? Aí tem a potência dele e tal, tem o volume dele em galões também, beleza. Então, o que acontece? Esse tanque aqui ele é um reservatório de ar pressurizado. Por que ele é um reservatório de ar pressurizado? Quer dizer, por que você precisa de um reservatório de ar pressurizado na sua linha pneumática? Você não pode simplesmente pressurizar na hora? E a resposta é que não. Porque o ar pressurizado, né, o quanto de ar pressurizado que você vai guardar na sua linha, ele depende, evidentemente, do volume ali que você tem na linha para poder guardar esse ar pressurizado. Se esse volume aqui fosse muito pequenininho, imagina, a hora que você libera o ar pressurizado para o cilindro, a linha já despressuriza inteira, né? Porque ela vai simplesmente jogar esse ar pressurizado para o cilindro e puff, vai cair para a pressão atmosférica rapidamente. E não é isso que a gente quer. Então, necessariamente, a gente precisa de um ou mais, dependendo da sua linha pneumática, reservatórios de ar comprimido. Então, você tem um reservatório aqui, né? E aí quando você abrir uma válvula aqui onde você vai soltar esse ar comprimido para o sistema,
o sistema ele não vai se descomprimir rapidamente porque você tem um reservatório de ar comprimido aqui. Quer dizer, quando eu vou soltando o ar desse reservatório aqui, a pressão ela cai lentamente, porque você tem muito ar comprimido aqui acumulado, né? É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, imagina que você tem sei lá, uma seringa, por exemplo. Numa seringa, se você apertar com a sua mão, você consegue chegar ali em 20, 30 libras facilmente. Só que se você tirar o dedo da pontinha da seringa, ela vai esvaziar muito rápido, porque tinha pouco ar comprimido ali. Agora, se você coloca a mesma pressão no pneu do seu carro, por exemplo, e abre o biquinho do pneu do seu carro, ele vai perder pressão muito mais lentamente, porque você tem muito mais ar comprimido lá dentro, né, que vai sair pelo bico ali de calibração do pneu. Aqui é a mesma coisa, né? Você tem um reservatório para que a pressão da linha não abaixe tão rapidamente. Você quer que ela caia o mais lentamente possível, mesmo porque esse reservatório aqui de ar comprimido, ele tem também uma lógica, ele tem uma automação que é dele, né? Ou seja, a pressão que ele aguenta aqui máxima é 140 libras. Então ele vai, né? O compressor vai trabalhar até que ele chegue em 140 libras. Ele tem um medidor de pressão aqui. Quando ele chega em 140 libras, desliga o compressor. Beleza, desligou. Aí você vai usando o ar comprimido, ele não liga. Ele só vai ligar quando baixar de um certo limite. Por exemplo, chegou em, sei lá, 100 libras aqui no seu reservatório. Pô, 100 libras, então eu já tenho menos ar comprimido. Então eu preciso comprimir mais ar. Aí a lógica aqui do sisteminha vai entrar, é uma lógica bem simplesinha, né? Ela vai entrar e vai ligar o atuador aqui, vai ligar o motor elétrico, ele vai tocar a bomba aqui, o compressor de ar, até que você chegue lá de novo nas suas 140 libras e aí ele desliga novamente. Tá? Então ele não funciona 100% do tempo, ele funciona de maneira intermitente. E ele tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Por exemplo, quando você comprime o ar aquece, né? Então quando você comprime o ar aqui para colocar no reservatório, ele vai estar aquecido. Depois que você deixa ele aqui um tempo, ele vai esfriar e quando ele esfria, a pressão diminui. Então, quando essa pressão diminuir, eventualmente ele vai ligar mais algumas vezes para dar mais uma enchidinha aqui, dependendo de como que for a lógica dele, até você chegar nas 140 libras lá. Outra coisa que é muito importante é que o ar pressurizado, ele tem uma capacidade muito menor de absorver líquido, água mesmo, do que o ar não pressurizado. Então, quando você pressuriza o ar, eventualmente, esses reservatórios aqui, eles ficam com um pouco de água no fundo. E de vez em quando, você precisa fazer algo que a gente chama de purga do reservatório, para você tirar justamente essa água que está no fundo do reservatório, porque ela pode causar oxidação aqui e tudo mais, não é legal. Então, tem uma válvula, esse aqui tem a válvulinha aqui embaixo, para que você faça a purga do reservatório. Né? Então, purgar quer dizer tirar essa água que vai ficar aqui dentro do reservatório, que vem do fato de você ficar comprimindo um monte de ar e jogando aí dentro. Tá? Então, tem essas questões. Sistemas industriais também precisam dessa purga, mas tem alguns sistemas que têm secador de ar. Né? Então, o ar ele já entra seco no sistema e aí você precisa purgar menos. Por que gera água? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui legal para vocês. Chart. Gera água por causa do seguinte, ó. Isso aqui esse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês, ele se chama carta psicométrica, né? E essas linhas aqui, ó, essas linhas que parecem exponenciais aqui, elas mostram a umidade relativa do ar, né? Só que o que acontece? Você tem uma quantidade de água que você consegue manter no ar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Aí, ó. Você tem uma quantidade de água que você consegue manter no ar, que é essa razão de umidade aqui, ó, né? Então, é uma quantidade de gramas por quilogramas de ar, né? Então, ó, dependendo da temperatura que você tá aqui, ó, né? Você consegue colocar mais água no ar. O ar ele tem uma capacidade maior de absorver água, né? E se você tiver em temperaturas baixas, o ar ele tem uma capacidade menor de absorver água,
né? Então você consegue aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a 5 graus Celsius, você conseguiria no máximo colocar algo entre 5 e 6 gramas de água por quilograma de ar. Se você vai para aqui, ó, 30 graus Celsius, você conseguiria colocar 27 gramas de água por quilograma de ar, né? Então, dá uma diferença bastante grande aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para pressão. Não, tem entalpia só, mas não tem... Deixa eu ver se com entalpia fica mais visível aqui. Ah, não. Ele não muda aqui no... Coisa. Uma pena que ele não coloca por pressão aqui. Mas só para vocês saberem, o que acontece? O efeito que você tem na redução da temperatura é muito parecido com o efeito que você tem no aumento da pressão. Então, quando eu aumento a pressão de ar, do próprio ar, eu consigo ter menos água que eu vou colocar nesse ar. Essas linhas aqui, ó, que eu falei para vocês que parecem parábolas, elas são o que a gente chama de umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? É a quantidade de água que o ar tem dividido pela quantidade máxima de água que o ar conseguiria ter naquela temperatura. Então, ó, essa linha aqui, ó, essa última linha aqui, ó, que está aqui em cima, ela seria a linha de 100% de umidade relativa, é a temperatura, é o ponto de saturação do ar, né? Então, mais do que essa linha aqui, para essas temperaturas, o ar não consegue absorver de água, né? Aqui a gente está por temperatura, né? A pressão aqui ela é uma pressão de 1 atm. Se a gente tivesse por pressão aqui, vocês iam ver um comportamento parecido, só que, né, espelhado o gráfico, porque quanto maior a pressão, menor a quantidade máxima de água que você consegue ter no seu ar. Então, o seu ar estava lá na atmosfera, ele conseguia absorver esse tanto aqui de água. Quando você comprimiu, ele consegue absorver esse tanto. Então, vamos dizer que você estava aqui em 20 gramas por quilograma de ar, você foi para 10 gramas por quilograma de ar. Bom, se você foi para 10, os outros 10 que estavam dissolvidos vão condensar. E eles vão ficar lá na forma de água líquida dentro do seu reservatório até que você faça a purga do reservatório. Então, basicamente é por isso, né? Porque o ar ele tem uma capacidade de absorver água que varia com a temperatura e com a pressão dele. Beleza? Epa. Aqui. Imagina. Eu acho legal, cara. Eu acho legal quando Ô, vocês Vinícius, participam. Pode falar. como é que é o nome do processo para retirar a água do reservatório? É purga. Purga. E como é que faz isso aí? Você Essa, desativa o sistema? Você faz? basicamente você só abre a válvula. Ele vai estar pressurizado mesmo. Essa água vai sair pressurizada daqui. Mas a hora que ela terminar de sair, só tem ar para sair aqui, não tem problema. Então, a hora que você vê que está saindo pouca água, você fecha a válvula. E só isso mesmo. Quer ver? Em inglês o termo se chama purge. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, tipo compressed air reservoir purge. A purga vem desse purge aqui. Aqui tem uma válvula de purga aqui, mas eu queria ver um cara fazendo a purga mesmo. Ver tudo aqui. Aqui, ó. Esse aqui tem uma válvula de dreno automática. Deixa eu compartilhar o som aqui. Hi, I'm Brad, and I'm going to share some information about the operation and function of the moisture miter automatic drain valve. Vamos ver se ele... Over 40 years ago, the valve was originally designed to be used in the trucking and busing industry, and it was very important to have a fail-safe valve and a valve that Sério que ele não vai mostrar funcionando? as this went into the air brake systems on Vê que a internet tá braba. the valve is either tying into an unloading pressure switch or a centrifugal unloader. So each time the compressor goes through its load and unload or start-stop function,
That'll provide the pilot signal to the drain valve and cause the drain valve to function and drain the condensate from the tank. This graphic shows the most common installation methods for draining receiver tanks. What's nice about it is the drain valves can be mounted up higher and they do not have to be... Eu quero que o cara faça a purga. Vamos ver. Vamos procurar em português mesmo. Purga. Reservatório de ar comprimido. Veja como funciona o purgador automático. Como drenar compressor. Parece uma pergunta objetiva. Vamos lá, YouTube. Chega de propaganda. No Perguntas Frequentes de hoje, nós vamos responder a 2 dúvidas ao mesmo tempo. Isso porque elas estão interligadas. E a pergunta vem do Projeto Chefe, apesar que essa é uma pergunta torneirinha. Vou dar umas puladas aqui. Torneira é um aspecto de válvula. Então, o que você tem que fazer? Aqui, ó. Você vai deixar o seu compressor com o cilindro cheio, vai desligá-lo da tomada, vai desligá-lo da rede, fecha a válvula de saída de ar, aquela que encaminha para a mangueira, e aí você abre essa válvula. Essa válvula ela não sai toda, então é uma torneira que você vai dar alguns giros e ela vai parar. Então não precisa ter medo que algo vai sair voando, porque não vai. Olha lá. Vamos fazer a purga do danado. Aí, ó. Tá vendo que sai pressurizado? Podia ter protegido melhor a câmera, né? Então deixa todo o ar sair por ali, porque toda a água e todo o ar vai sair por esse local. Uma dica aí que eu sempre faço... Bom, é mais ou menos isso, galera. É simplesmente você abre... Lógico que tem as recomendações que ele falou e tá certo, né? Você fecha a válvula que vai mandar o ar para a linha pneumática, você desliga o compressor para ele não ligar de maneira nenhuma, né? Então, ou tira da tomada ou desliga um disjuntor. E aí você abre essa válvulinha aqui e deixa o bicho ser feliz. Deixa eu tirar... Beleza, depois eu vou olhar isso. Vou olhar assim, porque realmente o negócio é complicado, essas propagandas aí. Beleza, pessoal. Então aqui, vou voltando lá para nossa olhita. Então aqui, o compressor então ele vai trabalhar intermitente, né? Como eu falei para vocês, ele vai equilibrar aquela pressão do reservatório que a gente tem. Você tem alguma insensibilidade à variação de temperatura, quer dizer, estando calor ou estando frio, você vai, o seu compressor e o seu reservatório de ar, eles vão trabalhar na mesma temperatura, né? Pode ser que no frio você tenha que comprimir alguns mols a mais de ar ali para atingir a mesma temperatura, mas não tem problema, né? O sistema ele é insensível a isso, tá? Você não tem risco de incêndio, porque é só ar, não tem mais muita coisa ali. Baixa geração de resíduos ambientais, não é zero essa geração, tá? Porque você tem óleo lubrificante ali também, que normalmente é injetado junto no ar ali, para linhas grandes. Para aquele compressor ali que a gente viu, ele é um compressor pequenininho, aí não tem nada de óleo, mas para linhas grandes você tem uma unidade que chama Lubrifil, que ela filtra o ar, dá uma secada, lubrifica e tal. E aí vai um pouquinho de óleo pulverizado para suas aplicações também. Que é importante para proteger de oxidação, mesmo porque quando você tem ar pressurizado, né, você tem oxigênio pressurizado também ali, né? No nosso ar atmosférico é mais ou menos 20% oxigênio, então a oxidação ela acontece mais frequentemente, então você precisa proteger e logicamente para lubrificar também. Elementos menos robustos e custosos, né? Por que isso? Porque a pressão de ar que você trabalha é um pouco mais baixa, né? Se você comparar isso aqui com o sistema hidráulico, né? Quanto linha de ar você trabalha, sei lá, com 5 bar, 10 bar, sistema hidráulico é 500 bar, então você precisa de elementos mais robustos, né? Então os elementos pneumáticos eles são um pouco mais baratos. Altas velocidades de atuação, isso aqui é outra coisa importante,
Na linha pneumática você consegue uma velocidade alta de atuação porque é fácil fazer o ar escoar, né? Ele tem uma viscosidade bem baixa e inércia baixa também. Se você estiver trabalhando com óleo, né, no sistema hidráulico, aí você vai ter uma velocidade bem mais lenta de atuação. Ainda dá para ser legal, mas é bem mais lenta. Não tem muita necessidade de regulagem também, porque você já tem a própria questão da insensibilidade aqui à temperatura, né, funciona da mesma forma. Quer dizer, a partir do momento que o seu reservatório está trabalhando numa determinada pressão e você tem algumas outras válvulas ali no sistema que também são válvulas reguladoras de pressão, então não tem problema, você não precisa ficar regulando esse sistema. A única coisa que você precisa regular são justamente essas válvulas que fazem a regulagem da pressão, né? Mas elas também desregulam bem dificilmente, assim, então é bem tranquilo. Eles são insensíveis à sobrecarga também, isso é legal, porque o ar ele é compressível, né? Então se você tem lá um atuador e esse atuador ele está totalmente esticado e você faz uma pressão nesse atuador para empurrar ele de volta, você vai comprimir o ar que está dentro do cilindro lá no máximo, não vai acontecer muita coisa, né? A menos que seja uma pressão muito gigante, aí você pode danificar o cilindro, mas caso contrário não acontece muita coisa. E tem desvantagens também a pneumática, né? Que é a necessidade de filtros e purgadores para o tratamento de ar, né? Então você tem que tirar partículas, você tenta tirar a umidade, mas tem aquela questão da purga do reservatório que eu falei para vocês. Você também não tem controle de velocidade, justamente porque o ar é compressível, né? Então você não consegue ter um controle de velocidade muito legal. Você consegue fazer sim com que o seu atuador trabalhe mais rápido ou mais devagar, né? Controlando, você tem algumas válvulas ali que elas meio que estrangulam a passagem de ar ali, então você consegue controlar um pouco, mas você não consegue controlar exatamente a velocidade em cada ponto da trajetória, né? Você só consegue fazer que aquilo aconteça mais rápido ou mais devagar, mas meio que vai acontecer o que tiver que acontecer no sistema. Você tem menor força de atuação quando você compara com o sistema hidráulico, então se você precisar de muita força, aí não vai ter jeito, você vai ter que ir para um sistema hidráulico. E você também, aqui uma desvantagem que sei lá, né? Mas você tem ruído devido a escape de ar, né? Então quando você tem uma linha pneumática, você tem atuação, você sempre tem aqueles pss, pss, que são referentes ao escape do ar, né? Caminhão que tem atuação pneumática também de alguns comandos ali, você também percebe esse ruído facilmente, principalmente quando o caminhão para, né? Então você escuta aquele escape de ar do freio, então você pode ter esses ruídos no seu sistema. Normalmente isso daí não é nada assim que impossibilite de você ter um sistema pneumático, mas é uma desvantagem. E aqui outra desvantagem que pode ser também alto consumo de energia, mas não tem muito jeito, né? Qualquer sistema que você for idealizar, que seja pneumático, seja hidráulico, você vai ter um consumo de energia razoável aí para você comprimir o ar e, enfim, guardar essa energia para usar de outras formas. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, de atuadores pneumáticos, tá? Então, o que são atuadores pneumáticos? Os atuadores pneumáticos, eles são aquilo que vai transformar a energia que você tem de ar comprimido em deslocamento e força, né? Esse aqui é o mais comumzinho de todos, que é o atuador linear, né? Que ele vai executar uma ação em linha reta. Então ele tem duas tomadas aqui de ar. Se eu injetar ar aqui atrás, ele vai injetar ar numa câmara aqui atrás e essa haste sai para fora. E se eu injetar ar aqui na frente, me parece que esse aqui é um de duplação, a gente já vai ver já. Se eu injetar ar aqui na frente, aí ele vai retrair, tá? Ele pode ser um atuador com retorno por mola, por exemplo. Aí você não precisa injetar o ar aqui, é só você tirar o ar daqui, ele já retrai sozinho. Depende muito. Então você tem um atuador de efeito simples, que pode ser de efeito simples ou duplo, né? O efeito simples, ele só avança ou só recua, né? E aí para outra direção ele vai ser atuado através de uma mola interna. Então ele teria só uma tomada de ar aqui. E efeito duplo você consegue controlar quando você quer que ele estenda e quando que você quer que ele recue. Até o atuador de efeito duplo, ele tem uma pegadinha que é a seguinte, né? Quando você estende ele, você precisa manter ele pressurizado, senão qualquer forcinha vai deslocar essa haste aqui,
né? Tem gente que faz o deslocamento, mas esquece de manter pressurizado, aí ele não segura lá as coisas que tem que segurar. Então você pode ter o retorno por mola, se ele for efeito simples. Você pode ter amortecedores de fim de curso também, né? Que dependendo se você precisa que ele haja com uma velocidade muito alta, né? Então quando chegar no fim de curso ele poderia dar um impacto aqui e danificar o próprio dispositivo. Então ele tem alguns atuadores desses, tem amortecedores de fim de curso, isso aqui é bem legal. E você tem aplicações especiais. Então você tem o rotativo ou giratório. Um dos rotativos ou giratório é essa pistolinha aqui que todo mundo já viu quando foi trocar pneu do carro, né? Que aquele cara pega aquela pistolinha super legal e faz e tira, né? Tira a porca, põe a porca lá, troca a roda, bacanão. Então é um atuador giratório, pneumático também. E você pode ter atuadores oscilatórios também, né? Aqui já estou entrando um pouquinho em atuador linear. Eu quero rodar isso aqui no nosso FluidSim aqui para vocês verem que eu acho isso aqui bem bacana. Então eu vou fazer algo bem simplesinho aqui só para vocês verem. Não se preocupem com essas coisas todas que vocês vão entender o que é isso aqui tudo. Então vamos botar um atuador aqui. Eu queria que fosse de duplo efeito. Então esquece desse. Eu me lembro que eu conseguia dar zoom. Isso. Aqui. Vamos colocar uma válvulinha sem vergonha aqui. Aqui. Essa válvulinha. Beleza. Então, aqui vai entrar para cá. Aqui vai entrar para cá. Vocês vão ver que esse software é muito fácil de usar mesmo. E aqui a gente vai colocar só... Como é que era aqui? Aqui. Só uma saidinha. Assim. Ok. Deixa eu ver. A gente está com som compartilhado, né? Teams. Agora que eu quero que ele mostre o som, coisa ele não mostra. Mas eu acho que a gente está com o som compartilhado. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu vou até colocar umas atuações aqui para vocês verem melhor. Manual. Ok. Mexer no atuador aqui. Sem nada disso. Sem isso também. Beleza, ó. Estamos no caso mais simples possível aqui, ou quase mais simples possível, vamos dizer assim. Se eu consigo rotacionar isso aqui. Rotate. Não dá para rotacionar isso aqui. Tudo bem. Estamos no caso mais simples possível aqui, pessoal. O que é o caso mais simples possível? Eu tenho uma fonte de ar comprimido, que eu estou representando com essa notação bem simplificada aqui. Eu tenho uma válvula, né? Essa válvula aqui depois a gente vai ver número de vias, número de posições, mas basicamente ela é uma válvula 4 vias, 2 posições, com acionamento manual no avanço e no retorno. E aqui eu liguei essa válvula nas tomadas de ar aqui do meu atuador. Então se eu ligar isso aqui, ó, o sistema já está pressurizado, tá vendo? Ó, eu tenho pressão de ar aqui, e essa pressão de ar ela tá por causa desta válvula aqui, ó. O que essa válvula faz? Ela joga pressão de ar nessa câmara frontal do meu cilindro aqui, do meu atuador, e a câmara traseira ela está ligada aonde? Ela está ligada no escape de ar aqui para a atmosfera. Então, nesta configuração aqui, o meu atuador fica retraído. Se eu trocar essa configuração, é só clicar aqui, ó. Ele avançou para lá, tá vendo? Então, eu pressurizei a câmara de trás, eu liguei a câmara da frente no escape aqui, então ele avançou. Se eu clicar aqui de novo, ele retrai. Então, ele está meio rapidinho aqui, mas ele avança e retrai. Esse atuador aqui é o atuador que a gente chama de duplo efeito, né? Um atuador linear de duplo efeito. Então, dependendo do que eu fizer aqui da minha válvula pneumática, eu vou avançar ele, e aqui eu avancei e mantive ele pressurizado, então ele está pressurizado, né? A linha cor ciano aqui, ela está ligada na atmosfera, e a linha pressurizada está em azul escuro aqui. Quando eu mudo a posição do miolo da válvula, eu troco a ligação das vias aqui, tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3, 4 vias, né? E aí, essas vias, quando eu inverto a ligação entre elas, eu
faço a atuação no atuador. É bem simples de entender, isso aqui é bem tranquilo, né? Mas tem alguns outros tipos de atuadores importantes e válvulas importantes também, né? Deixa eu pegar o chat aqui. O soprador de ar ele não é um atuador pneumático, né? Mas ele tá ligado numa linha pneumática, sim. E só que ele só proporciona um escape de ar que, sendo bem honesto, é muito útil, né? Eu conheço usos muito criativos para soprador de ar, mas ele não é necessariamente um atuador. Aí, ó, aqui, por exemplo, a gente tem um cilindro de simples efeito. Vamos pegar uma válvula que casa com ele, que é uma válvula de 3 vias e 2 posições. Então aqui, ó, aqui e aqui. Não. Aqui, um escapezinho, ok. E aqui a gente brinca um pouquinho com ele. Então, vamos colocar ele tá vendo, ó? Ele é de simples ação na retração e ele tem retorno por mola. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vamos ligar. Beleza. Aqui, ó, ele tá vendo, ó? Ele não tá pressurizado, né? Quando ele não tá pressurizado a câmara da frente, a mola deixa ele empurrado para frente. Eu nem coloquei a atuação aqui na válvula, deveria ter posto para ficar mais didático. Peraí. Ó, vamos colocar aqui manual e manual. Ela funciona assim também, mas só para vocês irem acostumando com a anotação. Então tá aqui. Se eu atuar essa válvula aqui, ó, eu vou pegar essa via aqui que estava ligada com a atmosfera e vou ligar ela na pressão. Então o que vai acontecer? Eu vou pressurizar a câmara da frente e eu vou puxar esse êmbolo para trás, ó. Beleza, puxou para trás. Quando eu soltar, a mola que vai fazer o retorno dele. Tá vendo? Então ele tem um retorno por mola, mas ele tem um avanço por mola, né? Aqui ele está avançando por mola e o retorno a gente está fazendo com pressão. Então esse aqui seria um caso onde eu preciso fazer força só no retorno, eu não preciso fazer no avanço, tá? Tem o contrário também, né? Você poderia ter um cilindro assim, por exemplo, ó. Aqui. Olha só. Vamos ligar aqui. Ó, esse cilindro aqui, ele faz força no avanço, ele é um de simples ação que faz força no avanço e o retorno dele sim é por mola. Esse aqui é bastante comum. Então, ó, quando eu pressurizo a linha, ele avança a haste e quando eu tiro a pressão, quando eu ligo a câmara traseira na atmosfera, a própria mola faz o retorno da haste. Só para vocês entenderem mais ou menos o que vai acontecer aqui. Voltamos lá. Então agora sim, aqui a gente tem um desenho um pouco mais técnico do atuador linear. Ele é um simples efeito com retorno por mola, né? Então você tem as coisas todas aqui, entrada de ar, você tem esse número 2 aqui, a vedação do êmbolo, que precisa ter a vedação para o ar não escapar da câmara de pressão para a câmara da frente, que é despressurizada. Você tem o próprio êmbolo, que é o elemento 3 aqui, que é esse aqui. Número 4 aqui, elemento de fixação, numa chapinha, só para você fixar ele em algum lugar. O número 5 aqui, que é esse cilindro aqui, a gente chama de camisa do atuador. Número 6, a mola, que é a espiralzinha aqui. Número 7, a tampa frontal do atuador. E pela tampa frontal a gente passa com a haste, né? E essa haste é feita em aço, né? Um aço que suporta os esforços que a gente vai provocar aqui. Aqui a anotação dele, então você tem, como eu já mostrei para vocês, simples efeito normalmente retraído com retorno por mola e simples efeito normalmente distendido com retorno por mola. O que é o normalmente? Normalmente é sempre que você não atua onde que ele vai ficar, né? Isso, o retorno que a gente fala é sempre quando a haste está retraída, tá? O retorno é quando a haste volta para dentro. Tá? Então esse daqui é com retorno por mola, né? Se bem que aqui está escrito retorno também, mas esse daqui, o correto aqui seria com avanço por mola, né? Ele está normalmente distendido, o avanço dele é por mola, o retorno é que é ativo.
Esse aqui sim é com retorno, né? O retorno é sempre para dentro, tá? Desculpa pelo erro aqui. Beleza. Nossa, tô com calor. Aplicações para esses de simples efeito com retorno por mola. Fixação de gavetas, moldes de injeção, expulsão, prensagem, elevação e alimentação de componentes. Então, às vezes, você só quer atuar para ele empurrar alguma coisa ou para ele puxar alguma coisa. Você não quer atuação nos dois sentidos, né? Então, o retorno, se você tem um retorno ou um avanço por mola, você eventualmente não precisa se preocupar com o movimento na outra direção, que não seja a direção que você precisa fazer predominantemente. A atuação dele é uma atuação com válvula controladora direcional, que é aquela válvula que eu mostrei para vocês, que a gente troca a configuração das vias lá. E as restrições desse atuador linear de simples efeito, elas são que eles são desaconselhados para aplicações que requeram curso superior a 100 milímetros, tá? Porque essa questão do retorno da mola aqui, se você tem um curso muito grande, você teria que ter uma mola muito grande, e aí quando você comprime a mola, você não consegue compactar ela o suficiente, então ela acaba tomando um espação do atuador ali que fica inviável, né? Mas para cursos até 100 milímetros aqui, beleza, acho que funciona bem. Depois, o atuador linear de duplo efeito. Tem a anatomia dele toda aqui, se vocês quiserem dar uma olhada também. Mas, basicamente, ele funciona daquela forma que eu falei para vocês. São duas câmaras. Quando você injetar em uma câmara, a outra câmara vai esvaziar, porque ela vai estar conectada na atmosfera, tá? Aí tem elementos de vedação, tem câmara, tem êmbolo, camisa, tampa. Mas ele não é... O desenho é mais complicado do que o próprio atuador na vida real. A representação simbólica é essa daqui, que é aquela que eu mostrei para vocês lá no software. E ele tem diversas aplicações, né? Então você tem diâmetros comerciais. Diâmetro é o diâmetro do atuador aqui, de 32 a 320 milímetros, né? Então 320 milímetros é uma baita de uma panela. Para vocês terem uma ideia, 380 milímetros seria uma forma de pizza, né? Então a gente tem quase uma forma de pizza aqui, e 32 milímetros são 3,2 centímetros de diâmetro, ele é bem pequenininho. E aí você tem a série mini, que é menor ainda, que você tem diâmetros de 6 a 25 milímetros, bem pequenininhos para situações específicas, né? Eu acho que esses da série mini aqui... Não, ia falar bobagem, eu ia falar que tem um câmbio automatizado, mas não tem. Lá é hidráulico, não é pneumático. A atuação, ela também é feita por válvula controladora direcional. Vocês viram que ela tem mais vias lá, depois a gente vai entrar nesse detalhe. E esse daqui não tem restrições. Esse daqui é duplo efeito ou duplação, que a gente chama. Você pode usar à vontade, tá? Eu até tenho lá minhas dúvidas se um de duplo efeito é realmente mais caro que um de simples efeito, porque ele tem uma tomada de ar a mais, mas ele tem uma mola a menos, né? Então talvez até, sei lá, se o de simples efeito não é mais caro. Aí você tem atuador linear com amortecimento, e esse amortecimento aqui é muito bacana. É aquilo que eu falei para vocês, às vezes você tem um atuador que ele vai atuar muito rapidamente, né? E você precisa ter um tipo de amortecimento, quer dizer, você precisa absorver a energia cinética que foi acumulada nessa haste aqui, que está no movimento de alta velocidade, antes que você tenha um impacto com alguma das paredes aqui do seu atuador, para você não arrebentar o seu atuador, né? E aí, isso é feito aqui de uma maneira muito engenhosa, né? Então, eles deixam a haste, no caso do retorno aqui, eles deixam a haste um pouquinho mais comprida aqui no êmbolo, e essa haste ela acaba comprimindo um pouquinho de ar que fica nessa subcâmara aqui, e esse ar ele tem aqui ó, nesse 2 aqui você tem uma válvula retentora, tá vendo? Essa válvula retentora é uma válvula que ela dificulta a saída do ar, né? Então você dá uma pressurizada no ar aqui antes dele sair, e essa pressurizada é suficiente para frear isso daqui no retorno. No avanço, você tem essa parte aqui, esse número 10 aqui, ó, que ele chama de bucha amortecedora. Ela vai entrar nesse vão aqui e fazer exatamente o mesmo efeito. Aqui no 7 você tem outra válvula retentora. 1, 2, 3... Cadê o 7?
Ah, que legal. Não tem o 7 aqui na legenda. Eu não coloquei o 7. Mas o 7 é a mesma coisa que o 2, tá vendo? Até o desenho é igual. É uma válvula retentora. Eu que peguei essa figura de um livro e esqueci de pôr o 7. Olha que professor genial que vocês têm. Mas ela também é uma válvula retentora, funciona exatamente da mesma forma, tá? Então ela serve para frear, né? Você dá uma comprimidinha aqui, freia na ida, comprimidinha, freia na volta. Aí quando você está escolhendo o seu atuador, você pode escolher no catálogo se você quer ele com amortecimento ou não. Ele é uma pecinha a mais que eles vão montar aqui no seu atuador, tá? Logicamente, se você precisa de amortecimento, ele é mais caro. E aí você tem uma anotação. Então você tem aqui um atuador com amortecedor fixo no avanço e no recuo, né? Então você tem essas bolachinhas aqui a mais. Amortecedor fixo só no avanço, amortecedor fixo só no recuo. E quando você tem essas setinhas aqui, ó, qualquer elemento, na verdade, quando tem uma setinha cruzadinha assim, quer dizer que você tem um elemento regulável, né? Então aqui você tem um amortecedor regulável no avanço e no recuo, né? O que é regulável? Você tem aqui, nessas válvulas retentoras, você tem um parafuso, e nesse parafuso você consegue regular a pré-carga dessa molinha aqui, ó, né? Quanto mais carga essa mola tem, mais ela vai segurar o ar em alta pressão antes dele sair daí. E quanto menos carga ela tem, mais fácil vai sair o ar, vai ser de sair o ar. Então você consegue regular isso daqui para você frear o seu êmbolo aí da maneira mais adequada. Então essas setinhas aqui quer dizer que o elemento é regulável, e essas bolachinhas antes e depois quer dizer que você tem amortecedor. Não me lembro se aqui no FluidSim é a mesma anotação, deixa eu ver. Aqui você tem o tipo de pistão, tal. Tipo de cilindro. Aqui, ó, você tem amortecimento, tá vendo? Ele já deixa o amortecimento aqui dos dois lados, ó. Se eu der um OK, tira essa mola aqui para vocês verem melhor. Se eu der um OK, o que aconteceu aqui, ó? Ele tem as bolachinhas dos amortecedores aqui, né? Só que ele não está permitindo a gente colocar de um lado só aqui. E aí, se for ajustável, ó, ele coloca a setinha lá para você também. A anotação é bem parecida, só não dá para colocar dos dois lados aqui. Vamos voltar com a nossa molinha. Aí. Porra, que legal. Beleza, vai. Deixa assim. Aí, vamos lá. Voltando aqui. Essa parte pneumática é legal pra caramba. Então, sobre os atuadores com amortecimento. Eles são atuadores recomendados para aplicações em que a velocidade do êmbolo supere 0,1 metros por segundo e haja risco de impacto do êmbolo com o batente interno do atuador. Deve-se estudar as aplicações que são necessárias, pois o custo de um cilindro com amortecedor pode ser elevado. Beleza. Depois você tem o amortecedor de haste passante. Esse de haste passante aqui, ele é interessante para o caso onde você precisa, por exemplo, de um lado você precisa recuar e ao mesmo tempo do outro você precisa avançar e vice-versa. E tem um esqueminha legal que o pessoal faz às vezes, que é de você travar a haste, né? Então você fixa a haste em algum lugar, e aí quando você atua esse atuador, quem vai andar é o corpo do atuador, né? Aqui a camisa do atuador. Então você consegue fazer uma atuaçãozinha assim também, dependendo, funciona bem. Então ele tem essa anotação, que eu acho que era meio que todo mundo esperava, né? Inclusive aqui também a gente consegue fazer um de haste passante. Two piston rods, não. One piston rod through, aqui, ó. Beleza. Então agora a gente tem um de haste passante aqui, ó, vendo a anotaçãozinha. E aí a gente faria este movimento aqui, ó. Então de um lado avança, do outro lado recua, e beleza. Aí. Então ele serve para execução de trabalhos idênticos simultaneamente. Aqui o interessante é que ele executa a mesma força de avanço e de retorno. A gente vai ver essa questão da força de avanço e retorno mais para frente, mas basicamente, como eu falei para vocês, a pressão é a força sobre a área, né? Então, se eu passar a área multiplicando, a força é a pressão vezes a área. Se eu pegar um atuador desse jeito aqui, ó, repara que a área frontal, a área da coroa aqui, onde a pressão da câmara frontal vai atuar, é menor do que a área traseira.
né? Então, se você pega um atuador mais normalzinho assim de duplo efeito, você tem que a força de avanço é sempre maior do que a força de retorno, porque a área de retorno é menor, né? Então você vai ter a mesma pressão dos dois lados, mas como a área de retorno, que é a área da coroa, é menor, porque você tem a haste aqui no meio, e a área de avanço é maior, porque você não tem nada aqui na frente do êmbolo, então, no fim das contas, a sua força de avanço é maior do que a de retorno. No caso aqui do atuador de haste passante, não dá nem para pensar muito em avanço e retorno, né? Porque avanço de um é retorno do outro. E as áreas aqui são iguais nas duas câmaras, né? A área exposta do êmbolo aqui, a pressão é igual nas duas câmaras. Então, não tem muito problema. A força de avanço e retorno são iguais. E esse aqui ele acaba suportando cargas laterais um pouco mais elevadas, né? Representação simbólica a gente já viu, essa daqui. Depois você tem um atuador linear duplex contínuo, né? Então, o que é um linear duplex contínuo? Ele é a união de um atuador de haste passante, tá vendo que esse da frente aqui, ó, ele tem a haste passante com um atuador de duplo efeito normalzinho aqui, ó, né? Por que você faz isso aqui? Por que você faria isso? Porque às vezes você precisa de muita força e você não quer implementar um sistema hidráulico, você quer ficar só com pneumático. Então, quando você vai fazer o avanço ou mesmo o recuo aqui, você ganha área, né? Você multiplica a área de recuo por 2 e a área de avanço por quase 2, né? Porque você tem uma área de haste aqui que não dá para considerar, mas você tem uma área total de êmbolo mais uma área de coroa para ir e duas áreas de coroa para retornar o seu atuador. Então, você tem um atuador que se chama de duplex, né? Duplex contínuo aqui. Então, você tem um seguidinho do outro. A notação é essa daqui. Eu não sei se a gente consegue fazer isso daqui no sisteminha da Festo aqui. Deixa eu ver. Esse aqui de duplação, beleza. Two piston rods, não. Esse aqui está em paralelo, aquele ali em série. No piston rod, não também. Eu acho que aquele ali a gente não tem aqui. Pelo menos nesse, né? Vamos ver se... Acho que aquele ali a gente não vai... Ah, não, tem sim, ó. Aqui, ó. Olha o danado aqui, ó. Tchan. Tá aqui. Aí ele tem uma interface diferente porque ele é um elemento diferente desses daqui, né? Então, mas tem sim. Dá pra implementar sim. Então aqui, né, como eu falei para vocês, você tem a elevação de força de avanço de 82% a 97% e a duplicação da força de retorno, justamente porque você tem mais área aqui para força de avanço, então você não consegue duplicar, mas para força de retorno você consegue duplicar, né, porque são duas áreas iguais aqui. Representação simbólica também bem intuitiva. Aí você tem o duplex geminado, que é como se fosse dois atuadores de duplo efeito conectados pela parte traseira aqui, né? Aí também acho que dava para comprar dois atuadores simples e montar, mas também existe, só para vocês terem uma ideia. E esse aqui ele atende a grandes deslocamentos sem necessidade de grandes esforços, né? Então não sei se vocês já viram, isso aqui atuando ele parece um braço telescópico, né? Então uma haste, se esse lado aqui estiver preso, por exemplo, você vai ver a camisa andando até um ponto, depois que ela anda até um ponto, essa segunda haste aqui estende um pouquinho mais, então ele parece algo telescópico, né? Mas são só dois atuadores simples aqui para você ter mais deslocamento. Ele é diferente, por exemplo, desse aqui, ó, desse duplex, né? Com esse daqui você não consegue mais deslocamento, é o mesmo deslocamento, você consegue mais força. Com esse daqui você consegue mais deslocamento. Beleza. Depois o que a gente tem aqui? Ó, representação simbólica também bem simplesinha. E esse aqui é engenhoso pra caramba. Esse aqui é o atuador linear de alto impacto, né? Então o que vai acontecer? Aqui ele tem uma pré-câmara, né? Ele é como se fosse um atuador normal aqui, então tem a câmara traseira e tem a câmara frontal, e você tem uma pré-câmara aqui que também é pressurizada, né? Então o que acontece? Quando você pressuriza essa pré-câmara aqui, você começa a mover esse atuador aqui bem lentamente, porque a pressão
a pressão não, a área de exposição desse atuador aqui vai ser só essa área da haste que vai estar presente aqui, tá vendo? Então você vai empurrar ela bem devagarinho. Quando essa haste sair daqui desse orifício, o que vai acontecer? Esse ar que está aqui, ele vai descomprimir rapidamente para essa câmara frontal aqui. E como ele descomprime muito rapidamente para essa câmara frontal, você tem um impulso muito alto no seu atuador. A experiência mais próxima que eu tenho disso daqui, eu vou falar primeiro uma mais urbana, depois eu falo uma mais rural para vocês. Alguém já cuspiu chiclete na rua? Não faça isso. Mas se alguém já cuspiu chiclete na rua, é o mesmo princípio, né? Você começa a soprar com a sua boca, você faz um biquinho, começa a soprar com a sua boca, e quando você coloca o chiclete no orifício da sua boca, então você começa a empurrar ele para fora. Quando ele sai da sua boca, ele é acelerado muito fortemente. Por quê? Porque você descomprimiu o ar que estava na sua boca rapidamente ali. Então você gerou um impulso gigante no chiclete. É a mesma coisa que acontece aqui. Esse é o exemplo urbano que eu falei que eu ia dar. O exemplo rural é que eu passei boa parte da minha infância no sítio, e no sítio tinha muita mexerica, né? Então a gente, em vez de cuspir chiclete, a gente cuspia semente de mexerica. É o mesmo princípio, você dá uma soprada com a sua boca, e a hora que a semente da mexerica entra aqui no canalzinho que você fez com o lábio aqui, ela dá uma acelerada gigantesca e voa muito longe. E você pode atingir vários primos com isso. É muito legal. É um pouco nojento também, mas é muito legal. Beleza. Aqui tem a explicaçãozinha, né? Então você acumula pressão, a hora que ela solta aqui você vai ter essa grande aceleração da sua haste, né? E aí você usa isso daí para alguma coisa que você precise de alto impacto, para rebitar alguma coisa, por exemplo, para martelar alguma coisa, né? Você tem como se fosse uma britadeira pneumática, funciona bem. Então, aqui, prensagem, rebitagem, cortes também dá para usar, bem tranquilo. E a representação simbólica é que ela tem esses dois risquinhos aqui nessa parte preta aqui que representam justamente essa câmara aqui, né? Essa pré-câmara e a câmara normal. Depois, por último, tem o atuador oscilante, né? Que você consegue colocar uma pressão de ar aqui e esse atuador vai oscilar. Então você, no caso desse dispositivo aqui, você consegue fazer com que ele gire de menos 120 a 120 graus. Não é tão comum utilizar, mas pode ser que você tenha alguma aplicação que utilize. Então é o mesmo princípio. Você vai ver que tem um atuador linear aqui dentro, né? Ele só faz essa rotação aqui por meio de um mecanismo. Então você tem tá vendo? Tem a câmarazinha aqui, tem a hastezinha, e aí você tem uma cremalheira aqui dentro. Essa cremalheira, quando ela anda para frente, ela gira essa engrenagem nesse sentido, e quando ela anda para trás, ela gira nesse outro sentido aqui. Tá? É basicamente o atuadorzinho linear. Depois tem os giratórios, né? Que você tem para válvula tipo borboleta, rotação de componentes ou torque. Né? E essa aqui é a representação simbólica dele. Eu acho que aqui, aí eu não sei se a gente tem, não, tem rotativo também, tem tudo nesse negócio da festa aqui, é uma maravilha esse negócio aqui. Tem o rotativo também, então dá para brincar. E beleza, depois disso aqui a gente entraria no dimensionamento de atuadores lineares, que é algo bastante importante. E aí na próxima aula estamos programados para fazer exercícios de dimensionamento de atuadores. Como já estamos avançados no nosso horário, eu vou já deixar a explicação do dimensionamento para a próxima aula, e aí a gente tem uma explicaçãozinha bem simplesinha de fazer aqui, né? Só tem uns parâmetros que você tem que tomar cuidado, bem simplesinho, o cara mostra a fórmula do demônio aqui, né? Mas é simples mesmo, vocês vão ver que isso aqui é muito simples de fazer. Uma tabelinha de consultar e tudo mais, mas é intuitivo fazer esse projeto, mas é legal que a gente faça eventualmente uma vez ou outra para pelo menos saber dimensionar aí o atuador que a gente precisa, né? Não é necessariamente projeto, porque o projeto tem mais detalhes, mas o dimensionamento.